Olá gente, aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim falar a respeito do YouTube. Bom, há pouco tempo o YouTube noticiou que irá censurar vídeo de teor conspiracionista. O que isso quer dizer? Que, no caso, ele vai chegar lá, vai denominar alguns tipos de ideias que ele considera uma conspiração, e aí ele vai simplesmente censurar eles, ou seja, ele vai tirar eles do ar, vai apagar aquilo ali. Isso em seguida nos faz pensar um pouco a respeito do que é algo conspiracionista. Antigamente, por exemplo, acreditar que o Império Romano iria cair era ser conspiratório. O outro exemplo é o Fórum de São Paulo no Brasil, que há cerca de 5 anos atrás. Se você falasse, por exemplo, que há 5 anos atrás havia um grande plano comunista de dominação da América Latina, alçal, com a participação dos líderes partidários em vários países, você era o que? Mal taxado. Porém, hoje em dia, com o conhecimento que nós temos, todos conhecem a existência deles e todo mundo sabe o que aquilo ali é capaz de fazer. Por isso, conspirar significa aquilo que o grupo dominante responsável pelo processamento de dados considerar como conspirador. No entanto, o YouTube afirmou que um dos maiores tipos de conspiracionismo para ele seriam os Illuminatis, por exemplo, a Terra plana, a dominação, lavagem cerebral promovida por altas tecnologias, a existência de aliens passando pela Terra, se disfarçando de grandes líderes, o que nos leva a pensar que não é grave ou até mesmo certo, mas a questão central é, isto é certo ou não? É certo ou não é? É errado? É imoral? Como é que fica? Para responder esta pergunta, devemos ter em mente o princípio da propriedade privada, o qual afirma que cada um tem uso exclusivo de um dado bem, o qual pode fazer o que quiser com aquilo, desde que esteja no contrato privado previsto voluntariamente e sendo também encaixado na lógica ética do primeiro uso. Seguindo esse raciocínio, concluímos que todos têm o direito de modificar o espaço que está dentro da própria propriedade privada, da forma que quiser, assim como permitir a entrada ou não de pessoas dentro dela, e estabelecer regras para essas pessoas, as quais devem ser seguidas. Porém, em qualquer momento, o dono da propriedade, como a de uma casa, pode expulsar o indivíduo dela, mesmo ela cumprindo as regras, ou seja, a livre quebra de contrato. Porém, nem todo mundo que você pode fazer é ético, ou seja, nem tudo que você faz é necessariamente ético, é necessariamente alguma coisa socialmente moral. Partindo desses princípios, iremos analisar o caso específico do YouTube. Em primeiro lugar, devemos entender que o YouTube é uma plataforma online que detém todo o direito de mudar ou até mesmo destruir ela própria, mesmo que seja o quê? Uma burrice. Isso porque ela não é obrigada a sustentar alguma coisa só porque algumas pessoas gostam. É como se nós disséssemos para o dono da casa, do nosso vizinho, que ele deve manter com a casa dele ali e daquela mesma forma só porque eu gosto assim. O que é o que? Antiético. O mesmo caso também deve valer para o YouTube. Isso quer dizer que ele pode sim mudar o seu ambiente, até mesmo vender ou destruir a própria propriedade. E em seguida, da mesma forma que você pode mudar um quadro da sua casa porque apresenta algum conteúdo que você não gosta, seja por qual motivo for, como de repente pelo fato de que seja ruim para a educação de suas crianças, o YouTube também tem o direito de mudar o ambiente dele, assim como o conteúdo que ele promove. Tem o direito de mudar o ambiente dele. Se você pode mudar um quadro para o outro por causa do conteúdo desse quadro, o YouTube também pode fazer isso porque se encaixa dessa forma. Ele também pode fazer isso no caso dele um vídeo, mas calma que aí você ainda tem que assistir o vídeo inteiro para entender o que eu estou falando. Até porque este vídeo só está hospedado na plataforma deles. Isso quer dizer que ele não acaba com a sua propriedade privada, mas apenas tira do meio em que ele está, assim como você tem o direito de tirar alguém da tua casa. O vídeo em si pode continuar hospedado no seu pendrive ou no seu computador. No YouTube ele é apenas uma cópia, gente, daquilo que você próprio pediu para ser feito. Ou seja, ele não vai estar acabando com a sua propriedade privada, ele está apenas acabando com o meio em que a sua propriedade privada está.
ou seja, o meio em que o seu vídeo, que na verdade não é uma propriedade, mas tudo bem, o meio que seu vídeo está, onde você próprio colocou ele, mas não necessariamente ele está pegando a sua propriedade. Por quê? Porque você apenas está colocando uma cópia do seu vídeo lá dentro e não a existência do seu vídeo por si só. Além disso, ele pode modificar apenas partes de algo ou tirar uma música que você colocou, até porque ele não tira do seu vídeo, mas sim de uma cópia de uma coisa que você chama de propriedade intelectual, a qual na verdade não existe, pois propriedade só serve para coisas escassas. Este vídeo em si não é escasso, pois ele pode ter trilhões de cópias feitas. Além disso, é necessário atentar que eles possuem um contrato no momento que vocês entram no site, que é disponível publicamente, a qual você próprio concordou. Nele há a disposição de todas as coisas que você não pode colocar no seu vídeo. Caso você colocar, eles têm o direito de tirar o seu vídeo da plataforma. E na verdade, quase tudo é contra o contrato que você assinou, pois parece que é tudo interpretação deles, dessa classe que domina a propriedade da coisa relativa a plataforma do YouTube. Conteúdos ofensivos podem ser, por exemplo, ofensivos o quê? Somente para a mente deles, só para a cabeça deles, e não para a sua, e vice-versa. Isso tudo quer dizer que sim, eles podem modificar ou censurar o seu conteúdo, e isso não necessariamente vai ferir a ética. Ai, tá bom. Porém, gente, calma, pois eu não estou falando que isso é uma coisa legal para você e que você deve aceitar isso naturalmente e que não pode reclamar, pois a empresa ela melhora conforme ela atende a demanda dos clientes, e se ela começar a falhar muito, haverão outros concorrentes, como por exemplo o Vimeo, o Xvideos, que irá crescer com a queda deste, assim como eu falei no vídeo da análise do YouTube, onde eu expliquei que o Facebook, devido a muitas políticas de decisões ruins, acabou por perder grande parte dos criadores de conteúdo do YouTube, como por exemplo o Arthur Duval, do canal Mamãe Vomitei, que faz parte do movimento do Brasil Livre do Capitalismo Opressor. O Facebook chegou lá e, cara, nós vamos ter essas políticas aqui, quase tudo é proibido, quase tudo é censurado, e além disso você não vai ter monetização. O YouTube fala, não, nós temos liberdade de expressão, nós temos monetização, então vem pra cá. E o cara falou, mano, tudo que eu posto ali é censurado, então vou pro YouTube. Ótimo, e é isso mesmo que, assim, dessa forma, o YouTube cresceu muito também. Por isso que eu estou dizendo é que, caso não gostarmos de algumas das políticas do YouTube, devemos sim nos irritar, e muito. E caso eles não atenderem a nossa demanda, com certeza irão falir em grande nível, óbvio. Pois no mundo não houve nenhum monopólio que durou muito tempo, pois uma hora ou outra surgirá uma concorrente melhor que essa empresa, e o Estado pode deixar de sustentar esses monopólios, que é uma das principais funções do Estado, que é fazer cartéis, esmagando a concorrência por meio das suas regulamentações e botando a culpa no capitalismo malvadão explorador. Ou seja, o YouTube pode sim censurar a conteúdo, ele pode sim fazer isso, mas isso não deixa de ser uma coisa imoral e indesejável para uma empresa e para as outras pessoas. O Rafael do Ideias Radicais concorda em parte com esta censura e afirmou que também iria fazer isso em relação a algumas ideias idiotas, como terraplanistas. Já eu tenho algumas dúvidas, pois na minha visão seria melhor abrir o debate para todas as ideias e conseguir, por meios argumentativos, provar que a nossa ideia está certa. E aí, no caso, por isso, diferentemente dos ideias radicais, eu simplesmente iria deixar elas ali e permitir o debate, pois pessoas com ideias mais conspiracionistas gostam mesmo de se ocultar e promovê-la de pouco em pouco, a fim de não permitir que as pessoas possam desmascarar elas, e com isso elas iriam crescer de pouco em pouco sem nenhum impeditivo. E um desses exemplos é novamente o Foro de São Paulo, a qual se escondia durante décadas e por isso conseguiu alcançar seus próprios ideais de forma muito efetiva, assim como expliquei em outro vídeo no meu canal em relação ao Foro de São Paulo. Porém, como foi desmascarado, eles tiveram um grande problema e os objetivos começaram a falir, pois a população tomou conta das coisas e começou a agir contra isso e está ganhando cada vez mais. A mesma lógica deveria ser seguida na mídia. Portanto, eu iria aproveitar para argumentar, em vez de censurar como ideias radicais promovem. Já em relação a políticas governamentais, eu discordo que deveriam ser feitas, pois, em primeiro lugar, ela exigiria muitos gastos públicos, ou seja, impostos que são, segundo os políticos,
contribuições sociais, né? São contribuições sociais obrigatórias sob coerção, ou em outras palavras, roubo. Em segundo, os políticos não podem legislar sobre o conteúdo que nós consumimos. Em terceiro, a responsabilidade de consumir ou criticar um conteúdo que nós mesmos consumimos, né? Um conteúdo que é da própria pessoa, assim como dela, por exemplo, ler um livro ou não, como erradamente está sendo feito na União Europeia para a aprovação da censura do YouTube e de as outras plataformas por meio de 2 artigos chamados artigos 11 e 13, os quais eu já expliquei muito bem em um outro vídeo que eu fiz antigamente. Então a solução é simplesmente ocorrer uma movimentação em massa dessa plataforma para outra, como ocorreu do Facebook para o YouTube e agora, quem sabe, do YouTube para uma outra plataforma. E se você gostou do conteúdo deste canal, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou e dê like. E tchau, tchau, até o próximo vídeo, gente.